palavra é viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. A hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Posso que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas a trombeta em Sião. Não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra e viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. A hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, ele vem. Vem te fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e te fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e te fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos ficar de pé. Vamos adorar esse Deus tão maravilhoso, tão precioso, tão grandioso. Esse Deus que foi o primeiro a chegar neste lugar, né? Vamos dizer, vamos clamar pela presença dele aqui na nossa vida, para que ele faça morada em nós, para que ele realmente cumpra o querer dele na nossa vida. Como diz essa canção que a gente acabou de cantar, né? O Espírito e a noiva dizem vem. A igreja é a noiva de Deus, nós somos a noiva do Senhor. E nós clamamos pela vinda dele, nós clamamos pela chegada dele neste lugar, nós clamamos pela presença dele, pela presença do seu Espírito Santo. Feche os seus olhos nesse momento, que você possa se aquietar na presença do nosso Deus, dizer a ele o motivo pelo qual você chegou a este lugar. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque nós sabemos que tu estás aqui. E nós sabemos, Senhor, que não há outro Deus além de ti, que não há Deus maior, que não há Deus melhor, que não há Deus que se compare ao nosso Deus. Pai, nessa noite, nós queremos te adorar, nós queremos, meu Senhor, entronizar louvores ao teu nome. Nós queremos, ó Deus, assim como Miriam ali na saída do Mar Vermelho adorou a ti com todas as mulheres, os homens também adoraram a ti. Nós queremos nos alegrar com a tua presença nesse lugar. Pai, muito obrigada por esse privilégio, muito obrigada, Jesus, porque nós sabemos que esse desejo, essa expectativa de te adorar, ó Deus amado, é o Senhor quem coloca no nosso coração. E nessa noite nós queremos expressar assim o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração a esse Deus maravilhoso. Nós bendizemos a ti, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Tu és santo, tu és poderoso, tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E tu estás aqui nesse lugar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus está aqui. Declare nessa noite. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão
certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo quanto é a nossa voz, tão certo como é o ar que respiramos, tão certo a presença dele está neste lugar. Como o ar que nós te adoramos, Jesus. Respiro. Tão certo, tão certo, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir mais uma vez. Declare essa verdade nessa noite. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Aleluia! Nós louvamos o nome do Senhor. Declare a formosura dele neste lugar. Glória a Deus, nós damos, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia! Boa noite, igreja. Deus está aqui. Pois por termos essa certeza que Deus está onde nós estamos, tão certo como o ar que nós respiramos. Será que é nisso mesmo que nós acreditamos? Então, para iniciarmos, vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 1. Apenas o versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Para quem tem dificuldade, né? Os Salmos é mesmo o livro do meio nas nossas Bíblias. Amém, igreja? Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Vamos fechar os nossos olhos e vamos sentir verdadeiramente a presença de Deus através da oração. Bondoso Deus Pai, queremos, Paizinho, nessa noite, te agradecer, porque até aqui, Senhor, Tu tens nos ajudado. Até aqui, Paizinho, podemos contar contigo. E fazer, Paizinho, assim como diz esse hino, Senhor, acreditarmos que Tu existe como o ar que respiramos, como a noite que a manhã que se levanta. Então, assim, cada vez mais, Paizinho, aumenta a nossa fé, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Esse versículo dá para a gente compreender que quando nós decidimos viver nos caminhos de Deus, estabelecemos para nós e obtemos acesso ao que Ele tem de melhor para nós. Então vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus. Glória a Deus. Tu és formoso, Jesus. Glória enche a terra e enche o céu.
glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso é Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Aleluia. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei,
foi ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje a voz em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. aleluia. Vamos todos os dias adorar o nosso bom Deus. Vamos abrir aí nossas Bíblias em Salmo 51. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Nós temos aqui nesta oportunidade de buscar nos arrepender, de confessar o que nós fizemos que não agrada a Deus. Sempre quando a gente se refere ao pecado, o que é o pecado? E é fácil de nós compreendermos. O pecado é tudo aquilo que aborrece a Deus, que não é da vontade de Deus. Então, tudo que nós vamos fazer, isso aqui agrada a Deus, agrada. Então, já sei que eu não estou pecando. Isso aqui não vai deixar Deus feliz. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos. Mas nós vamos fazer consciente que nós estamos desagradando a Deus. E quando nós não agradamos a Deus, nós perdemos o que é de melhor. E quando nós agradamos a Deus, é nele que nós ganhamos o perdão, que nós ganhamos vida e que nós ganhamos salvação. Deus é tão bom que Ele ainda nos dá uma oportunidade. E aquilo que nós confessamos em nome do Seu Filho, Ele nos perdoa. Então, vamos fechar nossos olhos nesse momento e vamos confessar a Deus aquilo que nós fizemos no nosso dia a dia, que não agradava a Papai do Céu. Converse diretamente com Deus. Ó, querido Paizinho, como Tu és bom, Pai, Tu és bom todo o tempo. Até mesmo, Senhor, quando nós Te ofendemos, fazendo o que não Te agrada, seguindo as coisas que se afastam de Ti, Senhor. Tu nos dá essa oportunidade, Paizinho, de nós pronunciarmos, de nós confessarmos,
falar contigo e dizer aquilo, Senhor, que nós fizemos. E temos a certeza, Senhor, que tu nos dás esse perdão. Por isso, Senhor, neste momento te pedimos perdão de tudo aquilo que nos afastou de ti, Senhor. E te pedimos, Paizinho, dai-nos, Paizinho, força, dai-nos, Paizinho, coragem, dai-nos, Paizinho, tranquilidade ao nosso coração. Paizinho, nos fortalece para que, Senhor, independente do momento, Senhor, nós estejamos do teu lado, Paizinho, que a gente procura sempre ouvir a tua voz, Paizinho. Então, Senhor, através dessa oração, Senhor, é o que nós te pedimos, Paizinho. Perdoa todas as nossas falhas, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua amor o céu encheu. Nada irá me separar. Oh Deus, me sonda, conheces-me, mesmo quando falo, você me amas. Estás presente a me cercar, e em todo o tempo eu sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, nem jamais haverá. Sobre a morte já venceu, sua glória e o céu encheu. Obrigada por ter rasgado esse véu, Senhor. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo Se acabar, Eu estarei estarei seguro, nos teus braços, Senhor. pois me amas, pois me amas.
prostro-me diante da cruz. Solte sua voz. Pode ser melhor. Sobre a morte já venci, sua glória o céu encheu. Obrigada pela tua morte. Obrigada pelo teu sangue derramado naquela cruz. Obrigada porque tudo está consumado, Senhor. Obrigada porque tudo está consumado. Aleluia. Nunca houve amor assim. Sobre a morte tu já venceste, Jesus. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, Eu estarei seguro. estaremos seguros debaixo das asas do nosso Pai. Me ama, Obrigada por esse amor, Jesus. pois você me ama. Amém, aleluia. Amém. Que amor lindo, que Jesus lindo, né? Independente do que a gente faça, Ele nos ama. Vamos abrir aí em Salmo 96. Deus é lindo. 96, versículos 7 a 9. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Nós devemos ter respeito, ter reverência ao nosso bom Deus, né? Cumprindo com nossas obrigações. E neste momento nós temos a oportunidade de vir aqui na frente e honrar o nosso Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor Todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. anunciai entre as nações as suas glórias, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, Muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor
formosura no seu santuário. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nós louvamos o teu nome, Jesus, por esse privilégio de poder, Senhor, sermos ministrados pela tua palavra cantada nesse momento. Obrigada, obrigada por cada dízimo, cada oferta, cada contribuição que chegou à tua casa nesse dia, nesse momento. Que o Senhor abençoe esta casa, abençoe os nossos irmãos, abençoe cada lar representado aqui neste lugar. Que a tua presença, ela realmente venha fazer a diferença nas nossas vidas e que nós não venhamos a sair desse lugar da mesma forma que nós entramos. Abençoa também esse momento da palavra que vai estar sendo ministrada, que o nosso coração venha estar preparado para recebê-la e realmente frutificar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como diz nosso irmão Alceli, né, a hora da palavra é a hora primordial do culto, né? Então vamos chamar aqui o nosso presbítero Alceli e que o Senhor te use, né, dizendo exatamente o que nós estamos necessitando ouvir. Graças a Deus. Os irmãos, eu cumprimento a todos na graça, na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que essa graça, que essa paz, que essa alegria esteja sobre nossas vidas nessa noite. Que nós possamos desfrutar de Deus e receber de Deus aquilo que Ele tem reservado para nós, em nome de Jesus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus aí no 5º livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Capítulo de número 6, Atos dos Apóstolos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Graças a Deus. Por isso, estamos alegres e felizes. Você que nos ouve, que nós possamos, nessa noite, pedir que o Senhor aplique ao nosso coração a sua palavra. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Depois eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta, para que nós possamos extrair algumas lições que o texto quer nos falar nesta noite. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 11 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e a Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus,
E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Cubra sua cabeça, Pai, no nome de Cristo. Estamos nós aqui nesta noite, Senhor, e rogamos que a graça do Teu Espírito ilumine os olhos do nosso coração nesta noite. Que Tu nos ensine, nos fale aquilo que precisamos ouvir para melhor Te servir e Te adorar. Querido Espírito, coopera conosco. Nós nos dispomos, Te suplicamos em o nome poderoso de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto ou de uma passagem onde a igreja crescia, se multiplicava, sinais e milagres estavam ocorrendo e acontecendo, mas aí, aqui no capítulo 6, começa a haver um problema. E no versículo 1, como se multiplicando aqui o número, acrescentando o número dos discípulos, houve ali uma murmuração dentro da igreja, porque aquilo que era dividido conforme a necessidade não estava acontecendo. E surgiu um problema porque os apóstolos que eram chamados, encarregados de orar e pregar a palavra de Deus, agora estavam diante desse problema, porque precisavam servir as mesas, ou seja, fazer um trabalho de ajuda, de divisão, de cooperação entre os necessitados. E aí o texto nos fala que os apóstolos, claro, inspirado pelo Espírito Santo, convoca ali a comunidade e manda e pede que a comunidade escolha 7 homens, dentre eles mesmos, para que eles pudessem ali fazer esse trabalho de servir as mesas, que é o trabalho de diaconia. E o versículo 5 cita aqui, portanto, o nome desses 7 homens que foram chamados para esse serviço. E porque dentre estes se destacaram 2, Estevão e Filipe. Nós estamos aqui finalizando o mês de agosto, mês de missão ou missões. E esses 2 homens, no caso Estevão e Filipe, mas Estevão aqui que o texto vai falar, ele não se contentou apenas em servir a mesa, mas ferveu dentro deles o desejo ardente de fazer muito mais. Não apenas de servir a mesa, não porque não seja importante o trabalho de diaconia, mas sentiram a necessidade, se dispuseram a fazer missões, ou a fazer missão. E é muito interessante porque o nome Estevão significa coroa, e esse nome lhe caiu bem, porque ele foi o primeiro, ou ele foi o promártir do cristianismo, ou seja, o primeiro a ser martirizado e a receber no céu a coroa por ser fiel a Cristo Jesus. Estevão é tão interessante, irmãos, e é sobre ele que nós vamos falar nesta noite, que o capítulo 6 e todo o capítulo 7 está dedicado. O médico Lucas, que escreveu aqui a carta de Atos dos Apóstolos, ele dedicou o capítulo 6 e o capítulo 7 todinho, praticamente, a vida ao ministério deste homem, ou desse grande homem de Deus. Muito interessante que Estevão enfrentou oposição da parte dos membros da sinagoga, que era a igreja local, judeus que falavam a língua grega e a língua hebraica, eram convertidos. E é interessante que Estevão, ele teve o mesmo tratamento, vamos ver isso, que deram a Jesus. Em primeiro lugar, você vai ver aqui no texto, e eu convido a você fazer isso depois, nesse capítulo 6, é muito inspirador. A vida e a história deste homem nos inspira muito. Em primeiro lugar, assim como fizeram com Jesus, eles encontraram testemunhas falsas para depor contra ele, no caso Estevão. Em segundo lugar, vamos ver aqui, se você ler depois, eles instigaram, insultaram o povo, que por sua vez o acusou de atacar o templo e a lei de Moisés, assim como fizeram com Jesus. E em terceiro lugar, e por fim, eles depois de ouvirem o seu testemunho, que você pode ver aqui no capítulo 7, o executaram.
o mataram. Então, nessa noite, queridos, era sobre Estevão que eu queria falar. Eu queria compartilhar com você algumas marcas que existiu e esteve na vida de Estevão e que deve existir na minha vida, na sua vida, porque o mesmo Espírito que agiu, que convenceu e que salvou a Estevão, é o mesmo Espírito que agiu, convenceu e salvou você e a mim. Portanto, essas qualidades que o Espírito gerou na vida daquele homem, ele também gera na minha vida, ele também gera na sua vida. E a primeira marca, ou qualidade, ou característica na vida de Estevão, a primeira delas que o texto vai nos mostrar, é que ele teve uma vida irrepreensível. Veja o versículo 3, é por isso que eu pedi. O versículo 3 diz assim: mas irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação. Ou seja, vida irrepreensível. O versículo 3 diz que Estevão tinha uma boa reputação, foi um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. O versículo 3 diz: sua vida, irmãos, foi a vida do seu ministério. Seu trabalho e suas obras, de fato, mostravam que aquele homem foi um homem com a vida irrepreensível. Ele, queridos, a Bíblia vai mostrar aqui, era cheio de Deus. Ele era cheio de Deus. Sua vida não era apenas uma vida irrepreensível, era uma vida plena de Deus. E é muito interessante, irmãos, que se existia ou existe uma palavra que o texto vai nos mostrar, que caracteriza a vida de Estevão, era a palavra cheio. Veja comigo aí. Em primeiro lugar, você pode ver, queridos, que no versículo 3 diz que Estevão era cheio do Espírito. Veja aí versículo 3. Cheio do Espírito. Ó. Versículo 3 diz que Estevão era cheio do Espírito. E é interessante, irmãos, que o homem, ou todo homem, ele está cheio de alguma coisa. É verdade. Ou ele está cheio de Deus, ou ele está cheio de si mesmo. Ou ele está cheio da fé, ou ele está cheio do Espírito Santo, do próprio Deus, ou ele está cheio do pecado. Não existe vazio. Existe estarmos cheios de nós mesmos, estarmos cheios de uma vida de pecado, de uma vida que não agrada a Deus, ou uma vida cheia de Deus, cheio da graça de Deus. Então, a palavra cheio caracteriza Estevão porque ele foi cheio do Espírito Santo em primeiro lugar. O texto também vai dizer, irmãos, que Estevão era cheio de fé. Veja o versículo 5. Diz assim, ó: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram a Estevão, homem cheio de fé. Veja bem, irmãos, que Estevão, ele foi salvo pela fé, ele vivia pela fé, ele venceu o mundo pela fé, porque Estevão era cheio de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que Estevão está em nós também. A fé salvadora, consequentemente, o crescimento espiritual. Mas não para por aí. Estevão apenas não foi cheio do Espírito, não foi cheio de fé, mas em terceiro lugar o texto vai dizer que Estevão era cheio de sabedoria. Versículo 3 aí, ó. Boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. E é muito interessante, irmãos, que sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. É olhar para a vida, queridos, com os olhos de Deus. É por isso que o escritor lá de Provérbios, Salomão, no capítulo 16, versículo 16, disse assim: melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. E quanto mais excelente é escolher o entendimento do que a prata. Quero dizer para você que na época que ele escreveu isso, o ouro e prata era a figura ou o bem mais precioso que o homem poderia ter. Designava a sua importância e a sua riqueza. Mas o escritor diz, olha, é melhor adquirir sabedoria do que ouro. É melhor, é muito mais excelente você escolher o entendimento do que a prata.
Então, Estevão era cheio de sabedoria, ou seja, uma sabedoria de saber usar o conhecimento de uma forma correta, de uma forma edificante. Mas não parar por aí. Estevão, diz o texto também, irmãos, era cheio de graça. Veja o versículo 8, ó. Versículo 8 do capítulo 6, diz assim, ó. Estevão, cheio de graça. Que coisa maravilhosa, irmão. Cheio de graça. Havia abundante graça em Estevão. Seu coração era generoso. E lá no final do capítulo 7, quando ele está sendo apedrejado, ele olha para os céus e ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, um homem com um coração generoso, com um coração bondoso, com um coração perdoador. Estevão, portanto, queridos, era cheio de graça. Sua vida era um vaso transbordante de graça. É por isso que a Bíblia diz, irmão, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e do conhecimento. Que coisa interessante, o apóstolo Pedro, no caso aqui, talvez tenha ouvido falar e se inspirou na vida de Estevão e disse, olha, Estevão era cheio do Espírito, era cheio de graça. E aí Pedro escreveu, olha, vocês cresçam na graça e também no conhecimento, porque isso deve existir na vida de vocês. Mas, queridos, quer dizer, que essa palavra cheio, que caracteriza bem Estevão, não para por aí. Em último lugar, a Bíblia diz que Estevão era cheio de poder. Veja o versículo 8 aí, ó. Estevão cheio de graça e poder. E poder. Então, queridos, poder para fazer prodígios e milagres entre o povo. Ele falava e ele fazia, queridos. Ele apenas não falava, mas ele demonstrava. Mas é interessante, irmãos, e que nos chama a atenção aqui também, esse texto, é muito peculiar, é que até o momento aqui, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele acreditava o fazer prodígios e o fazer milagres apenas a Jesus. Volte a sua Bíblia aí no capítulo 2, ó. Olha aí. Capítulo 2, versículo 22, que aqui diz, ó, versículo 22. Varões israelitas, atentai a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, dentre vós com milagres, prodígios e sinais. Ou seja, Lucas diz até então, acreditava esse poder de fazer prodígios e milagres a Jesus. Mas aí ele começa a dizer também, não só a Jesus, ele começa a falar que esses prodígios e milagres começaram a acontecer também na vida dos apóstolos. Capítulo 2, continue aí, versículo 43, diz assim, ó, versículo 43, é muito esclarecedor. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, é interessante, até esse momento aqui, Lucas, o escritor, ele acreditava esse poder, essa graça, essa unção de prodígios e milagres a Jesus, depois dos apóstolos. Aí agora, é muito interessante, ele começa a dizer que os discípulos começaram também a fazer prodígios e milagres, no caso de Estevão e no caso também de Filipe, aqui no capítulo 8, versículo 6. Então, a primeira marca que aconteceu, que teve na vida de Estevão, é que ele teve uma vida irrepreensível. A segunda marca é que Estevão, irmãos, ele tinha as suas obras irrefutáveis. É muito interessante isso. Veja o versículo 8 e versículo 9. Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram alguns que eram da sinagoga dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia. Discutiam com Estevão. Queridos, foi nesse contexto que Estevão estava cheio de graça, cheio de poder, fazia prodígios, sinais entre o povo. Um contexto de confronto, um contexto de perseguição, um contexto de luta, um contexto de perseguição. Mas aquele homem cheio de graça e de poder fazia sinais e prodígios. Ou seja, as suas obras eram irrefutáveis. É muito interessante isso, irmãos.
apesar de todas essas qualidades que existiam na vida de Estevão, irmãos, o seu ministério, né? Ou seja, um homem é uma pessoa que é usada, queridos, para fazer prodígios, fazer milagres, salvar vidas, fazer o bem. Não deveria gerar isso, mas gerou antagonismo, gerou oposição, opositores contra Estevão. E existiu ali 3 estágios que vai mostrar o capítulo 6 e o capítulo 7 na vida de Estevão. O primeiro foi o estágio da discussão. Veja que no final do versículo 9 diz assim: discutiam com Estevão. Esse foi o primeiro estágio na vida e no ministério de Estevão. O segundo, queridos, foi o estágio da difamação. Se você ver aí no versículo 11, diz aqui que eles subornaram homens, versículo 11, versículo 12, para quê? Para difamarem a Estevão, para acusarem a Estevão, que Estevão profanava o templo e a lei de Moisés. Esse foi o segundo estágio na vida e no ministério de Estevão. E por último, o terceiro estágio foi o estágio da sua condenação, que vai mostrar lá no final do capítulo 7, se você ler depois. Depois de realmente ele, cheio da graça do Espírito Santo, fazer aquela preleção, pregar e mostrar as verdades de Deus, ele é apedrejado, ele é martirizado. Então Estevão tinha as suas obras irrefutáveis. E aqui é interessante, irmãos, falar sobre fé e obras, e as obras, elas são importantes. A Bíblia fala que pela fé somos salvos em Cristo Jesus, pela graça sois salvos por meio da fé. Mas é interessante que lá em Tiago, capítulo 2, Tiago diz que a fé sem as obras, ela é morta. E a igreja, nos séculos passados, muitos teólogos discutiam isso, porque achavam que Tiago estava contradizendo a Bíblia Sagrada. Talvez não fosse um livro inspirado, mas na verdade não era isso. Porque quando Paulo diz que somos salvos pela fé, Paulo está falando que a fé é o instrumento da salvação. Enquanto que Tiago, quando fala que a fé deve existir com obras, Tiago está falando da evidência da salvação. Ou seja, sou salvo pela fé, mas as obras mostram que eu fui salvo pela fé. É por isso que Jesus disse assim: olha, pelo fruto se conhece a árvore. Jesus falava muito sobre isso, queridos. E é muito interessante nós entendermos isso, porque, amados irmãos, a fé é a causa da nossa salvação. As obras é o resultado da nossa salvação. Eu sempre digo, eu não sou salvo, você não é salvo porque você faz boas obras, mas você faz boas obras porque você é salvo. Ou seja, queridos irmãos, nós temos que entender que a fé não exclui as boas obras, e nem tampouco as boas obras excluem a fé, mas ambas elas se completam. Não há como dizer que é salvo, não há como dizer que tem fé em Jesus e as suas obras serem contrárias, não agradarem e não glorificarem. E é por isso que disse Jesus que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Aí nós caminhando no texto, queridos, a terceira característica, a terceira marca na vida de Estevão, e eu estou falando isso aqui porque essas marcas, elas devem existir na minha vida, na sua vida como cristão, como salvo na pessoa de Jesus. Era que Estevão tinha as suas palavras irresistíveis. Veja bem, Estevão tinha uma vida irrepreensível. Em segundo lugar, Estevão tinha suas obras irrefutáveis. E em terceiro lugar, suas palavras eram irresistíveis, amados. Veja o versículo, do versículo 10 ao versículo 14, se você ler aí, vai mostrar isso. Que aqueles homens, não podendo argumentar com Estevão. Por quê, queridos? Porque Estevão era um homem cheio do Espírito, era um homem cheio de fé, de graça, poder. E uma pessoa, irmãos, que tem isso em si, ele é amado pelo céu e odiado pelo inferno, não resta dúvida disso. Ele fazia maravilha entre os sinais, aliás, entre os homens, prodígios e milagres. E por isso, queridos, ele ganha a oposição
do inimigo da cruz. Com Estevão não foi diferente, amados. Não podendo convencê-lo diante do seu discurso, no capítulo 7 mostra isso, diante da argumentação de Estevão, eles tramaram contra ele, assim como fizeram com Jesus. É muito interessante isso. Eles arrumaram testemunhas falsas para acusá-lo de blasfêmia contra Moisés e contra Deus, contra o templo e contra a lei. Veja o versículo 3 aí, ó. Diz assim o versículo 3 do texto, ó. Apresentaram testemunhas falsas que dispuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ou seja, eram duas acusações contra Estevão. Acusação de profanar Deus e o templo, e a segunda acusação de blasfemar contra Moisés e contra a lei. Irmãos, havia duas coisas especialmente preciosas para os judeus, e ainda existe, é o templo e a lei. Porque eles entendiam, irmãos, que só no templo eles poderiam sacrificar, e só ali eles poderiam adorar a Deus verdadeiramente. O judeu, ele tem esse pensamento, tem esse entendimento, só no templo poderia sacrificar a Deus e adorar a Deus ali. Quanto à lei, irmãos, a lei de fato ela jamais poderia ser mudada. Mas eles acusavam Estevão de dizer que o templo desapareceria e que a lei nada mais era do que um passo para o evangelho. Nós sabemos, irmãos, que a lei ela foi abolida em parte, cerimonial, mas a lei moral continua. Jesus, pelo contrário, aprofundou a lei, enquanto que a lei diz: não adulterarás, porque todo aquele que cometer adultério será morto. Jesus disse: olha, se tu olhar para uma mulher com intenção, com a má intenção, tu adulterarás com ela. Então Jesus pega a lei moral e aprofunda esta lei, trazendo agora para a nova aliança. A lei, então, queridos, eles acusaram a Estevão, e essas acusações, ou essas duas acusações, eram acusações gravíssimas, com punição de morte. Blasfemar contra o templo e blasfemar contra a lei era morte. E chama, irmãos, é muito interessante porque, uma vez, por que era acusação forte, irmãos? E com punição de morte? Porque uma vez que o templo era o lugar santo e o símbolo da presença de Deus entre o povo. É assim que o judeu pensa, que o templo é um lugar santíssimo, porque o templo é onde Deus está. E em segundo lugar, blasfemar contra a lei, para o judeu, é muito complicado, porque segundo eles, a lei é a revelação da vontade de Deus para o povo. E segundo eles, era isso que Estevão estava fazendo. O versículo 3 diz que esse homem não para, não cessa de falar contra o santo lugar e contra a lei, diz o versículo 13. Era a acusação de Estevão. E aí, irmãos, mais uma vez chama a nossa atenção, e eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque foi isso, justamente, foram essas mesmas acusações que fizeram contra Jesus. Eles haviam interpretado de forma errada, errônea, as palavras que Jesus tinha falado ao povo sobre o templo e sobre a lei. Lá em Marcos 14, Jesus, na sua missão de pregar o evangelho, ele disse assim: olha, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Jesus chegou diante do templo e ele disse isso: olha, esse templo vai ser destruído, eu destruirei esse templo, mas em 3 dias ele será reconstruído. Jesus falava ali, não do templo ali, mas falava do seu próprio corpo. Jesus falava que de fato morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. E os discípulos, aliás, e os judeus, eles não entendiam isso, não entenderam isso, irmãos. Eles achavam que Jesus estava falando contra o templo. Eles achavam que Jesus estava querendo substituir o templo.
Entretanto, Jesus falava do seu próprio corpo, da forma que iria morrer. E aí nós temos que entender, queridos irmãos e igreja, que Jesus é maior do que o templo, porque de fato Jesus é o novo templo de Deus. Jesus disse assim, ó, digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Jesus disse isso. Jesus, amados, ele representa a nova dimensão de comunhão com Deus, e que havia de ultrapassar o culto antigo. Hoje temos uma nova comunhão com Deus, centralizada no próprio Jesus, que toma o lugar do templo. E aí não há como nós não nos lembrarmos daquela conversa que Jesus teve com aquela mulher. Vocês lembram? A mulher samaritana. Lá no capítulo 4, versículo 20, Jesus ia ali passando em Samaria, que era um povo meio judeu, né? Um judeu de segunda classe. E ela, depois de conversar com Jesus, ela disse assim, olha, eu vejo que tu és um profeta. E aí Jesus respondeu, e aí ela disse assim, olha, eu vejo que tu és um profeta, nossos pais adoram nesse monte aqui. Olha o que ela disse. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ou seja, aquela mulher samaritana disse, olha Jesus, tu és um profeta, mas nós, nossos pais, nós adoramos aqui nesses montes aqui. Mas vocês dizem que o templo está em Jerusalém, que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E aí Jesus respondeu e disse assim, mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte aqui, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus ali estava dizendo, queridos, que ele sim era o próprio Deus. E que agora a verdadeira adoração estava centrada nele, era através dele. É por isso que é muito curioso quando alguém nos visita ou vê um crente orar. Eu não conheço um crente verdadeiro que faz uma oração sem que diga em nome de Jesus, não é verdade? Tudo nós fazemos, porque a Bíblia diz tudo que façais, comais, bebeis, façais tudo em nome de Jesus. Então os judeus acusavam Jesus de igual forma, como acusavam Estevão aqui também, queridos, de desrespeitar a lei. Veja que eles diziam sobre Jesus, olha, esse Jesus, ele viola o sábado, porque Jesus curava, fazia sinais no sábado. Eles acusavam a Jesus de violar o sábado. Jesus, amados, não foi um transgressor da lei, mas ele veio não para violar a lei, mas para cumpri-la. Ele disse assim, ó, não penseis que eu vim revogar a lei. Eu não vim para revogar a lei, nem os profetas, mas eu vim para cumprir. Jesus, irmãos, na verdade, portanto, foi o fim da lei. Ele cumpriu a lei por nós, ele morreu por nós, tornou-se o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Que coisa interessante. Nele, portanto, irmãos, nele que cumpriu a lei, fomos aceitos por Deus. Sendo assim, Jesus é o substituto do tempo e o cumprimento da lei. Então, Estevão não estava blasfemando contra o tempo nem contra a lei, queridos. Não. Ao contrário, Estevão estava alinhado com a mesma interpretação de Jesus. Amém? Então, é isso que Estevão estava pregando aqui. E eles interpretavam que Estevão estava pregando contra Deus e o templo, contra a lei e contra Moisés. E aí, para nós terminarmos, a nossa quarta marca que teve na vida de Estevão. E a quarta marca, ela é consequência das três primeiras. Estevão teve uma vida irrepreensível. Estevão teve suas obras irrefutáveis. Estevão tinha o seu discurso, as suas palavras irresistíveis. Como consequente, a quarta característica, ou quarto marco, a marca na vida de Estevão, é que Estevão teve uma paz inexplicável. Amém, irmãos? Veja aí, queridos, o versículo 15. Olha aí o versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão,
viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Irmãos, a serenidade e a paz de Estevão reprovavam e denunciavam o ódio dos membros daquele sinédrio. Eles não podiam resistir àquela mensagem. Eles não podiam resistir àquele homem cheio de graça, cheio de poder, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de unção. Mas Estevão estava ali, queridos, com a paz inexplicável. A descrição mostra, irmãos, esse versículo 15, uma pessoa que está perto de Deus e que reflete sua glória, como resultado de estar na sua presença. Irmãos, estamos passando, mas estamos, como se diz, passando um momento difícil, vidas estão sendo, ou foram ceifadas, perdidas, famílias sofridas, crise, em todos os aspectos. Mas o cristão genuíno e verdadeiro, ele confia em Deus, ele está perto de Deus, ele reflete a glória de Deus. E existe uma paz inexplicável em sua vida. É luta, é dificuldade, barreiras, mas ele está ali firme e forte como uma rocha, confiante na pessoa de Jesus. Irmãos, é significativo que aquele conselho que estavam ali julgando a Estevão, olhasse para aquele prisioneiro do banco de réus e visse o seu rosto brilhando como se fosse um rosto de um anjo. Porque, irmãos, preste atenção, foi isso exatamente que aconteceu com Moisés. Quando Moisés subiu para receber a lei de Deus, e quando Moisés desceu, diz a Bíblia que o seu rosto resplandecia como o sol. Aí eu pergunto, não terá sido de propósito, ou um propósito deliberado de Deus, dar a Estevão, acusado de ser opositor da lei de Moisés, o mesmo rosto radiante dado a Moisés quando Moisés recebeu a lei? Que coisa interessante, irmãos, isso. Dessa forma, irmãos, olharam para Estevão e viram a Estevão como o rosto de um anjo. Dessa mesma forma, Deus estava mostrando que tanto o ministério da lei de Moisés quanto a interpretação de Estevão tinham sua aprovação. Era como se Deus estivesse dizendo assim: este homem, ele não é contra Moisés, ele é como Moisés. Amém, irmãos? Não sei se você está entendendo. Deus está honrando, Deus está confirmando com maravilha a vida de Estevão, assim como quando deu ao grande legislador que foi Moisés ao receber a lei de Deus. Por esse, irmão, motivo, nós podemos aprender e podemos orar, pedindo que Deus nos ajude para que essas marcas de Estevão estejam em nossa vida. Eu só quero que você olhe aí o versículo 1 do capítulo 8. Versículo 1 do capítulo 8, irmãos. E Saulo consentia com sua morte. O versículo 58 diz, irmãos, que quando pegaram a Estevão e levaram para fora da cidade e o apedrejaram, versículo 58, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas alguns estudiosos dizem, e eu acredito, que esse apedrejamento da vida de Estevão foi fundamental para a conversão de Saulo de Tarso. Versículo 1 do capítulo 8 diz que Paulo consentia com a morte de Estevão. E aí eu acredito que Paulo depois foi ler, foi ouvir sobre Estevão, sobre a vida de Estevão. E aí, irmãos, Paulo disse, não, essas marcas de Estevão têm que existir na minha vida, tem que existir na vida da igreja que Deus fundar através de mim. Essas marcas de Estevão, que teve na vida e no ministério de Estevão,
têm que ser escritas, têm que ser registradas, porque deve existir na vida de todo cristão. E aí Paulo escreveu, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7, a igreja aos Filipenses, Paulo disse assim, olha irmãos, por esse motivo então Paulo aconselhou e orou para que essas marcas estivessem na vida e no ministério de Estevão, se manifestassem em nós. E aí Paulo escreveu, por esta razão, Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. Por esta razão, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que estejais cheios do pleno conhecimento. Lembra que Estevão era cheio? Paulo está falando na igreja de Colossos, ó, vocês sejam cheios de sabedoria, cheios do conhecimento. E aí Paulo continua, em toda a sabedoria, ou seja, Paulo fala, está cheio de conhecimento e de sabedoria. E entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor. Ou seja, a vida de Estevão era uma vida irrepreensível. Então Paulo fala isso, para que vocês possam andar de forma digna diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder. Estevão era cheio de poder. Então, amados irmãos, ele não para por aí. Então, Estevão, aliás, Paulo fala dessas três marcas: conhecimento, vida irrepreensível, vida cheia do poder de Deus. Ele ora e ele aconselha para que a igreja manifeste isso. Mas aí a quarta marca, essa é muito conhecida, o novo crente mais novo convertido aqui sabe qual é essa marca, e Paulo a cita lá em Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos em coisa alguma, antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede, ou seja, incompreensível, inexplicável, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas vidas e os vossos corações em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que essas marcas, vida irrepreensível, obras irrefutáveis, palavras irresistíveis e paz inexplicável, ela possa se manifestar na minha vida, na sua vida, porque o mesmo Espírito que agiu, que operou no Estevão, operou em Paulo, opera em mim, opera em você. Que Deus possa nos abençoar. Eu vou fazer uma oração em nome de Jesus, e nós vamos dar continuidade ao culto ainda. Amém? Curve sua cabeça em nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui. E muito obrigado, Senhor, por poder nessa noite falar do teu filho Estevão, esse grande homem usado por ti. E que ele nos inspire, que sua vida nos inspire, Senhor. Que teu Espírito nos encha de fé, de graça e de poder, Senhor. E que nós possamos manifestar essas mesmas marcas na nossa vida, no nosso ministério, no nosso dia cotidiano, papai. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Nos dá uma vida de vitória, Senhor. Que a paz de Deus, a tua paz, Pai, que excede o entendimento, que é inexplicável, é a paz no meio da luta, no meio da guerra, no meio da tribulação, mas que é reinante em nossa vida, ela possa existir, ela possa fluir na minha casa, na minha família, na vida dos meus irmãos e de todos aqueles que me escutam, papai. Muito obrigado, Deus. Eu te sou grato por tudo nessa noite, em o nome e por amor de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero convidar agora, para nós concluirmos, o departamento da SAF, uma das irmãs da SAF. Nós vamos ter uma programação agora, tendo em vista o mês de agosto, mês de missões. Nós vamos, portanto, quero convidar a SAF, e elas têm uma apresentação, algo para realizar em nome de Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos, abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém. Luzes. Luzes. Oi. Boa noite, amados. Então,
O mês de agosto, nós comemoramos o mês de missões. E nosso campo, nós temos duas, que é Márcia e Gleicinha. Vocês vão ficar aí um pouquinho, que agora nós vamos passar um vídeo fazendo uma homenagem a vocês, certo? E os meninos vão cantar um louvor também. Bom, enquanto o vídeo não aparece, nós vamos ler uma mensagem. Fabiana, vai ler uma mensagem. Boa noite, igreja, graça e a paz. Eu vou ler uma cartazinha para nossas missionárias. Carta aos missionários. O sabor da missão. O chamado é nobre, o chamado é privilégio. Para aqueles que vão, o chamado é desbravador. O chamado é ir ao encontro do desconhecido, levando consigo o sabor da missão. O chamado requer renúncia, onde deixamos para trás os entes queridos, amigos, a cidade natal, para irmos em busca de almas sedentas. Nossos pés tornam-se valorosos, como veículos em direção aos aflitos de coração. Isso é sentir na pele o sabor da missão. Há dias de choro, dias de lutas, de desabores, dias de saudades, em que somos apenas nós e Deus. E quando revisto de sua palavra, canto louvores, oro fervorosamente, sinto suave brisa do seu espírito ao nosso animar. Então, percebo que isso faz parte do sabor da missão. Logo vejo que as minhas mãos, minhas vozes, os meus pés, a minha vida não são mais minhas. Agora são instrumentos do Senhor. Enche-me a boca, ó Pai, e eu ensinarei as nações a te adorar. Usa-me os pés e te falarei de ti por onde eu passar. O Senhor usa-me. O Senhor usa-me. Que minhas mãos sejam instrumento de amor, como se fossem as tuas mãos, para mudar a história de atribulados de almas, levando assim a tua paz. Intensamente vivo tudo isso por meio da oração, percebendo que há valor eterno ao sabor da minha missão, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem mandado. E eis que a sua promessa é que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Com carinho, a Secretaria de Evangelismo e Missões do Presbitério Vale do Pageu, do ano de 2021. E a secretária, irmã Ana Cláudia do Bonfim. Amém. É o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos.
voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho. Amém. Vamos chamar vocês duas aqui, por favor. Márcia e Gleicinha. Para ficar aqui na frente conosco, que os meninos vão cantar agora um louvor. Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, Ele me deu um destino, uma capa e um corpo divino, e me deu um som, cajado e pão, pôs um anel em novas sandálias pra suportar o ide, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente de Deus. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar pela nossa missão, pelos nossos missionários, né? Não só aqui no Campo de Aurora,
o campo de Mauriti, de Milagres, de São José do Belmonte, né? E outros campos que o Senhor vai abrir, que o Senhor vai mostrar. Feche seus olhos. Vamos erguer nossas mãos para elas, para todos eles, né? Bondoso Deus, soberano Pai, graças te damos, Deus, porque somos privilegiados, Deus, de estar na tua casa, Deus, de poder render glória, de poder te render louvor, Deus. Estamos aqui, Senhor, diante de ti, diante das tuas servas, Pai, todos os teus missionários pelos nossos campos, Deus, pelo Brasil, todo mundo, Deus, mas em especial pela Gleicinha, pela Márcia, Deus. O Senhor sabe dos seus anseios, sabe das suas dificuldades, suas frustrações, Deus. Sei o quanto tem sido difícil estar longe dos seus pais, longe dos seus entes queridos, mas o Senhor tem dado graça, o Senhor tem dado misericórdia, o Senhor tem dado sabedoria, Pai. Muitas vezes queremos fraquejar, queremos retroagir, e elas também não são assim tão fortes, também têm sentimentos assim, mas o Senhor tem sustentado e tem mostrado para que vieram nesse lugar, para que vieram, Senhor, a esse mundo. E o Senhor tem sido bondoso para com a vida delas, Deus. Por isso te peço, Deus, renova as suas forças, as esperanças, tudo aquilo que o Senhor pôs nos seus corações, em suas mentes, Deus. Que o Senhor esteja sempre dando a direção certa, a direção a seguir, Deus. Pois muitas vezes queremos desviar para a direita ou para a esquerda, mas o teu Filho amado Jesus tem nos guiado, Senhor, para o alvo, que é Ele mesmo, Pai. E é o teu doce Espírito Santo que também tem nos fortalecido nessa jornada, nessa caminhada, Pai. Por isso seja com elas, Pai, em todo tempo, Pai. Não deixe, Pai, que venham a fraquejar, não deixe que venham a retroagir, Deus. Que possam ter sempre em mente, Deus, que o melhor é te servir, que o melhor é te buscar, que o melhor é te louvar, é te adorar, é se doar, Senhor. Tem misericórdia, Deus, de suas almas. Que o Senhor esteja sempre, Deus, dando graça, sabedoria e entendimento nesses tempos tão difíceis, Pai. É a nossa oração como igreja do Senhor aqui na terra, Pai. E é em nome do teu Filho amado Jesus que já te bendizemos e te agradecemos, Pai. Amém, Pai. E amém. Não. Então, vamos para cá? Então, qual o sabor da missão? O sabor da missão é doce. Então, nós preparamos 2 mimos doces para vocês se deliciar e saber que o sabor da missão é doce. Amém?